24, claro, é parte do saltério, da coletânea do saltério. Ele está muito ligado ao Salmo 42. E aqui ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Então, louvores do povo de Deus e fala dos filhos de Corá. Ao falar dos filhos de Corá, já nos aponta para uma situação que nos ensina e nos aponta para a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a sua graça. No programa A Voz do Evangelho em poesia. Mas os filhos de Corá, humanamente falando, não era para estar aqui. Porque seus pais pecaram como parte de uma rebelião, que foram vítimas de um julgamento, juntos com mais 2 homens por nome Dotã e Abirão. Corá, Dotã e Abirão. E eles foram contra Moisés, eles falaram contra Deus, contra Moisés. Deus os puniu e mostrou que Moisés, seu servo, tinha a sua aprovação para o que estava fazendo, enquanto eles não tinham aprovação. E a terra se abriu e o abismo engoliu aqueles homens vivos, eles com suas famílias e com os seus bens. Já pensou? Corá, Dotã e Abirão. E agora aqui aparece os filhos de Corá sendo salmistas no templo do louvores ao Senhor, participando da adoração do culto, os filhos de Corá. Só que a história mostra, do acontecimento lá em número 16, que os filhos de Corá teve uns que não compactuaram com a rebelião, então ficaram fora. Esses escaparam, mas todos aqueles que estavam envolvidos morreram e desceram vivos ao abismo e pereceram. E Deus agora está na sua misericórdia, usando como bênção os filhos de Corá. Não é um ato de misericórdia de Deus, não é? Que aponta para isso. Já de início, não importa, meu prezado ouvinte, quem é a sua família, qual a sua ficha, qual a ficha dos seus familiares. Alguém vai dizer, minha família é assim, eu não tenho jeito porque sou assim, meu temperamento é esse. Tem jeito sim, e Deus na sua misericórdia nos conserta e dá uma nova chance e oportunidade. O ser humano é que tem que aproveitar e fazer a sua parte. Os filhos de Corá. Mas aqui no Salmo, versos de 1 a 8, está introduzindo um assunto. Olha, o Salmo é assim um pouco indefinido, o tempo, o evento referido por ele. Porque o povo estava em sofrimento, numa situação dificílima. Os versos 9 em diante deixa bem claro isso. Mas versos de 1 a 8, eles estão aqui enaltecendo a Deus, reconhecendo os feitos de Deus, as obras de Deus. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Eu disse no início da programação que tem uma lição prática para ser atendida hoje, recomendada para os irmãos. Ciente do que os pais contaram, você há de convir que o salmo é coletivo. As pessoas estão falando aqui
no plural, nós, nos, nossos. Isso significando que era um lamento, uma expressão nacional da nação para com Deus. Você haverá de convir também que em alguns lugares, alguns versos está mostrando no singular, alguns somente. Porque a situação trata sobre o rei e o povo, a nação. E quando havia uma conquista, o rei falava e o povo respondia. O que era conquistado também podia proceder da mesma maneira, o vencido. O povo aqui, do verso 9 em diante, está numa situação dificílima. Olha aqui, vou ler. Agora, porém, tu nos lançastes fora e nos expusestes à vergonha, e já não sais com nossos exércitos. Foi no momento de miséria, eles foram vencidos, eles estavam em extrema calamidade nacional, mas o que aconteceu? Aqui era o presente dele. Então, você vai ver no presente eles estavam em extrema miséria. O verso 9 em diante até o 17 está mostrando isso, o que estava acontecendo com eles. Note, eu vou ler. 10. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos odeiam. Vai até o verso 17, apresentando esse cenário que estava acontecendo. É interessante que o texto não menciona que o povo estava em pecado. O povo não estava em pecado. Não foi um pecado que cometeram que levou a isso. Foi uma situação que está aqui mencionada, um pouco desconhecida até essa situação, esse momento, mas que na realidade estava sendo uma realidade presente no povo de Deus. Eu estou reforçando essa parte, que é a parte 2, para poder você entender a parte primeira, número 1. O que fazer em momentos de calamidades, de sofrimento, tristeza e situações difíceis? O que eles fizeram aqui? O que foi que eles fizeram? Começaram dizendo, é como se estivesse dizendo, olha, hoje nós estamos assim, mas não foi sempre assim. Ouvimos, nossos pais contaram o que aconteceu, que eles foram livrados por Deus, não foi sua própria força, mas Deus estava com eles. Não foi a sua espada, mas foi Deus que deu vitória. Tu és meu rei, o verso 4, note que aqui está no... E o povo em uníssono respondendo. Era um salmo que estava sendo utilizado para lembrar esse acontecimento, que é desconhecido para nós. Bom, então, o que fazer em momentos de crise, dificuldade? Bom, estamos agora no tempo Covid-19. Muita gente reclama, com uma certa razão, não é? Com uma certa razão. Prezado ouvinte, senhor, senhora, foi sempre assim? Ou em algum momento Deus deu oportunidades brilhantes, maravilhosas? Teve tempos bons que nada acontecia, tudo ia bem, e a própria mão de Deus estava conduzindo passo a passo. Lembra o benefício de Deus nos tempos bons, em momento difícil.
significando que vem alento ao coração, que o Deus de nossos pais, o Deus que fez, Ele poderá fazer. Isso é o que vem a terceira parte do Salmo, que é exatamente uma oração e apresentando a Deus os questionamentos e pedindo a Ele o salvamento, o livramento da situação. Deus ensina a orar nos momentos difíceis. Isso está na terceira parte, verso 23 em diante, olha aí, 23 a 26. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para mas aqui como tivesse chamando a atenção de Deus. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria, da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida ao pó e o nosso corpo como que apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Então aqui uma oração, uma expressão de confiança em Deus, o Deus de nossos pais, o Deus que operou no passado. Agora está uma situação calamitosa, difícil, mas Ele pode então mudar o quadro, como a irmã Josefa Barros pediu, que orasse pela situação da pandemia, e virá sim, irmã, com certeza o tempo, e até em outros estágios da história universal, aconteceu situações semelhantes e Deus deu um fim. Demorou, mas chegou o momento de terminar. Bom, irmãos, aprendendo com momentos difíceis, e aqui através do Salmo de número 44. Eu disse que ia dar uma lição prática, não foi? Uma lição prática. É agora. A lição prática é a seguinte: Santa Cruz, da Igreja Batista Fundamentalista. Você pode também dar sugestão. Você não é igreja, amém, amém. Ok? Dona Elilda Alves da Silva, seu filho. Ele está ouvindo o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Amém? Bem, tarefa, dever de casa. A partir de hoje, desse domingo, você, irmão ou irmã, que é parte da igreja, tem uma tarefa. Qual tarefa? Praticar o que o Salmo aqui disse. Ouvimos, ó Deus, que nossos pais contaram. Você vai lembrar na história da igreja o que aconteceu, como foi que Deus agiu e orientou a igreja, situações difíceis onde Deus atuou na história da Igreja Batista Fundamentalista aqui de Santa Cruz, que é para depois ir ser contado para seus filhos, contar para as novas gerações, contar para as pessoas que vão chegando, para ter informação, a mão de Deus atuando. A Bíblia mostra bem isso, irmãos. Ela conta e ela relata, diz que é para contar aos filhos, para os filhos testemunhar e saber a realidade. Então, a partir de hoje, pegue um caderno, um lápis, deixe separado. Isso aqui vai ser para relatar testemunhos e acontecimentos na história da igreja, desde que eu estou na igreja. Amém. Eu coloquei no Facebook, nos grupos sociais da semana, uma foto onde está o não sei, algum de vocês viu. O primeiro diácono, irmão, morava aqui atrás. Irmão Gabriel Alexandre Prontos, um galegão altão, ele era da Marinha e era da reserva há muito tempo. E estava aqui em Santa Cruz esperando chegar o Evangelho para ele se congregar. Aí chegou a Igreja Batista, ele estava esperando, aí se uniu aqui. E ele foi o primeiro diácono da igreja, morreu na fé, firme na palavra de Deus, com um testemunho digno
para a glória de Deus, né? Então, vamos pegar histórias desde os anos 80, 1982, quando começou a igreja aqui em Santa Cruz, narrar, escrever alguma coisa, você vai aproveitar nos cultos para testemunhar algum acontecimento assim, tá bom? Pode ser difícil situação, pode ser situação boa, pode ser Deus virando um quadro, mudando um quadro, pode ser Deus curando alguém que estava enfermo, pode ser conversões de pessoas que você nunca esperava, mas que nunca cria até que ia acontecer, mas que Deus atuou e salvou. Então, coisas assim, começa a escrever, tá certo? Domingo eu vou cobrar, eu vou lembrar, né? Ei, como é que vai aí o seu cabedal de coleção de acontecimentos dos atos de Deus? Segundo, você conhece alguma história que aconteceu com algum crente, mesmo antes da igreja aqui, e quer relatar, faz parte também. É tarefa prática para os crentes. Segundo lugar, agora uma palavra para os não crentes. O povo de Deus estava numa situação difícil e eles pediam que Deus os resgatasse daquela situação, e a mão de Deus foi valorosa aqui com eles, como foi também lá no Egito e em muitas outras situações da história. É tanto que os judeus passaram a comemorar a Páscoa como um ato de relembrar a redenção, o êxodo, a saída, a libertação do Egito. No Novo Testamento nós temos um memorial de lembrar a morte de Jesus, substituindo o pecador, que é a ceia. O evangelho é proclamado e as ordenanças vêm posteriormente do evangelho. Mas eu queria perguntar a você, você tem certeza que você já foi resgatado? Então eu tenho que explicar essa palavra resgatar, não é? Resgatar. Porque você diz resgatar, pronto, é resgatar. Mas o resgatar tem um preço, o resgate tem um preço. E o preço do resgate é caríssimo, diz o Salmo. É caríssimo o resgate. Ninguém pode pagar a alma, senão um que pagou. O nome dele é Jesus. Pagou o teu resgate, para você passar a pertencer a Ele, viver para Ele, para a glória dEle. Amém? Você precisa confiar em Jesus. Ele é o libertador. Ele é o rei que veio em humilhação, virá em triunfo e glória, para buscar os seus e para Covid-19 é uma realidade em todo canto. Uns escapam, a maioria, outros morrem, não é? Morre muita gente com Covid-19. Deus abençoe que você nunca pegue isso, nem morra disso. Mas você vai poder morrer de outra coisa, não pode? Ou não? Vai ficar eternamente em cima da terra. E a pergunta é, você está preparado para ir morar com Deus, com Jesus, o Rei da Glória, o Salvador, o Senhor, aquele que te ama e pagou o preço na cruz pelos teus pecados? O sangue de Jesus para pagar o teu pecado e dar o direito do perdão e a vida eterna. A nossa proposta hoje é que as lições do Salmo 44 sejam uma o Antigo Testamento, alcançar todo mundo, que fosse o povo dele ou não. E o evangelho hoje é proclamado a todo mundo e a toda criatura, porque todos precisam e todos podem vir a Jesus e experimentar dele e nele a vida eterna. Amém? Obrigado pela atenção, vamos orar. Nosso Deus, agradecemos, porque Jesus é Salvador,
o amor em salvar, em preservar, em guardar, para chegar o tempo de ouvir tua palavra e se encaixar no teu plano. O Senhor foi bondoso para com a nação de Israel, o Senhor foi bondoso para com os filhos de Corá, para com os salmistas, apresentou a tua misericórdia e benignidade. Hoje, abençoe aqui nossos internautas, para entender do teu amor e procurar viver esse tempo de dificuldade, lembrando do que Deus já fez e é, e poder então orar a Ele e saber que Ele está pronto para mudar a situação, o quadro, que seja nível nacional, pessoal ou mundial. Enquanto o salmista dizia nós, nos, mas também ele dizia meu, eu, porque era o rei que estava ali junto com o povo. Mas sabemos que ao Senhor pertence a glória, a honra e o louvor, e a tua salvação, tua é a salvação. Abençoe nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, nós vamos então, antes de orar encerrando, para ter o pós-lúdio, fazer alguma notificação mais, Hélio Silva, sobre os nossos internautas, agradecendo aí também, não é? A todos. São 8 horas mais 55 minutos.